Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito aos nossos convidados palestrantes pela generosidade, disponibilizar sua experiência, seu tempo aqui conosco. Eu me chamo Paulo César, sou médico, consultor do Instituto América. Quem vai compartilhar comigo essa liberação é o Dr. José Eduardo Castro, que é diretor médico do Complexo Hospitalar Américas. Boa tarde a toda a audiência, a todos que estão nos assistindo. E eu queria dar partida, sem mais delongas, ao primeiro apresentador, que é o Dr. Guilherme Sidel Rummel. Guilherme é Head Mentor do EMAI Health Mentor Institute, e ele vai responder a seguinte pergunta: as novas tecnologias de informação em saúde, o que é consistente, o que ainda é vago? Guilherme, obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos que estão comigo aqui, Gisele, Castro, Denizar. Essa é uma pergunta facinha de responder. Eu não tenho nenhum segredo saber se o Brasil está avançado nas tecnologias de informação na saúde. E eu queria parabenizar aí o terceiro Summit, e vou explicar depois porque eu tive de manhã às 10, olhando algumas das sessões que estavam ocorrendo, e aí eu mudei um pouco a minha apresentação por causa disso, né? Eu tentei achar aqui uma métrica, e existe um relatório publicado agora no mês de outubro, chamado Closing the Digital Divide. Ele é patrocinado pela Organização Mundial da Saúde, e ele mostra uma metrificação dos países que estão mais avançados em Digital Health e os que estão menos avançados. Ele pega um número de 1 a 5, e os mais avançados estão na faixa maior, na faixa 5, e os menos avançados estão na faixa 1. Então, existe hoje, no total da população da Terra, hoje nós temos 150 milhões de pessoas que estão na faixa 1, que não têm acesso a praticamente nenhum ecossistema digital na saúde. Na faixa 2 e 3, nós devemos ter 5 bilhões de pessoas que estão imersos nessa faixa. O que significa essa faixa? São países que têm alguma planificação, algum plano, algum projeto de digital health, público e privado, mas que não estão ainda em execução. O Brasil deve estar em 2,5, mais ou menos. Isso significa que mais ou menos 70 milhões de pessoas no Brasil não têm qualquer acesso à saúde digital. E isso é um lindo problema. O Brasil se junta à América Latina, quase toda a América Latina está nesse nível 2 e 3. E, por final, o nível 4 e 5 é o nível onde já tem uma contextualização efetiva de execução. Isso já está sendo executado, projetos e plataformas de digital health nesse mundo mais avançado, né? E isso significa que nós já devemos ter mais ou menos 1,5 bilhões de indivíduos imersos no bioma de digital health. Quer dizer, na saúde digital como um todo, tanto no setor público como no setor privado. E o relatório não fala isso, mas eu desconfio que com a Covid-19, esse relatório foi publicado agora em 2022, no mês passado, mas eu imagino que na Covid-19 houve muito susto, muito país que achou que estava no nível 5 e depois no RH viu que não tinha nada, não tinha informação compartimentada, não tinha nada. Enfim, isso foi um grande problema para muitos dos países que se achavam já dentro de uma transformação digital mais avançada. Para a gente entender um pouco qual é a métrica, qual é uma boa métrica para a gente analisar esses níveis separatórios entre as nações e como o Brasil se coloca, eu vou usar a métrica da inteligência artificial. Por quê? Porque praticamente todas as sessões, todas as verticais do Summit, e todas elas estão falando sobre inteligência artificial. Se existe um axioma hoje dentro da cadeia de saúde, é machine learning, enfim, todas as ferramentas que envolvem inteligência artificial. E para dar um gancho nisso, eu vou dizer para vocês que também no mês passado, a revista Nature publicou um relatório chamado Discovery Faster Matrix Multiplication Algorithms. É um relatório publicado por pesquisadores da DeepMind, do grupo Alphabet, do grupo Google, mostrando
uma coisa absolutamente fantástica. Eles desenvolveram uma ferramenta chamada Alpha Tensor, que é uma máquina de inteligência artificial, uma máquina de geração de algoritmos capaz de desenvolver os seus próprios algoritmos sem a interação humana. Quer dizer, é muito interessante ler esse relatório, porque ele baseia num processo que a gente aprendeu lá no ensino básico, no ensino fundamental, que é a multiplicação de matrizes. E para a algoritmização, multiplicar matrizes é uma coisa extremamente importante. O que significa essa descoberta de uma plataforma capaz de criar algoritmos, de descobrir algoritmos? É mais do que criar. Criar já existe plataformas, mas de descobrir algoritmos, inclusive alguns deles são naturais, são proteínas que funcionam como algoritmos, quer dizer, eles têm a mesma particularidade de que os algoritmos matemáticos, e são capazes de gerar outras fundamentações. Isso significa de que todos os algoritmos desenvolvidos em cima dessa experiência que foi publicada agora vão ter de 10% a 20% mais velocidade e assertividade. Vou repetir, 10% a 20% de todos os algoritmos que tiverem como mentoring o Alpha Tensor terão de 10% a 20% de mais velocidade e mais assertividade. Quando eu falo de velocidade, é redução de energia, tá certo? Porque a algoritmização, ela consome energia. Isso é um salto, segundo todos os pesquisadores, isso saiu em todos os jornais, The Guardian, saiu nos jornais americanos, só que não dá para competir com a guerra, não dá para competir com a inflação, então só o núcleo científico, principalmente envolvido em algoritmização, é que levou isso bastante a sério. E isso significa um desenvolvimento de quase 50 anos em todas as estruturas, quer dizer, uma máquina de inteligência artificial, portanto, uma máquina baseada em algoritmos capaz de descobrir novos algoritmos sem a interação humana. É claro que eu precisaria ter 2 horas aqui para explicar como é que eles estão fazendo isso, e eu não tenho. Portanto, vou apenas dizer que nós estamos embrionariamente dentro da inteligência artificial. O que vem pela frente não tem nenhuma comparação com o que nós tivemos até aqui. Será um salto gigantesco dentro das ciências, principalmente das ciências da vida, né, no life science, e principalmente no desenvolvimento de pesquisa. Quer dizer, nós vamos ter um ferramental de enorme importância para a gente conseguir dar um salto. É interessante, se vocês puderem ler esse relatório, porque ele é um pouco complexo, ele é bem técnico, né? Mas ele mostra como é que as matrizes podem ser agrupadas e podem ser separadas. E foi justamente por causa dessa multiplicação de matrizes que você conseguiu a possibilidade de criar, de descobrir novos algoritmos com imensa facilidade. Então, quase todos os vetores das verticais que estão aqui no terceiro Summit devem estar, nesse momento, e já fizeram isso na parte da manhã, discutindo as suas verticais sobre a ótica da inteligência artificial. Por isso que eu estou dizendo que, para a gente saber se um país está avançado ou não em termos de digital health, em termos de saúde digital, em termos de tecnologia médica digital, um bom parâmetro é o grau de utilização de inteligência artificial que o país está usando, seja na saúde pública, seja na saúde privada. E aí você vai entender bem por que o Brasil está na mediana ali de 2,5 entre os países que têm aí uma quantidade enorme de projetos, como tem o DataSUS, como tem o Ministério da Saúde, mas que são lentos para sair do papel. Essa visão de usar os algoritmos também coincide com uma publicação feita pelo governo britânico, através da NHS, né, que também publicou um relatório chamado Developing Healthcare Workers Confidence in AI. O que significa isso? Segundo esse relatório, primeiro uma sugestão, como se fazem os britânicos. Né? Os britânicos começam sugerindo, depois eles vão lá e implementam. Essa é a forma deles criar um fake news, né? Todo mundo fica alucinado, e depois eles implantam.
O NHS diz nesse relatório que todos os profissionais de saúde do Reino Unido que têm interface direta com atendimento terão que ser treinados em inteligência artificial. Todos eles, sem exceção, dentro de todos os 4 países, dentro de toda a Grã-Bretanha. Quer dizer, isso tem um enorme impacto de custeio, um enorme impacto de mudança de parametrização dentro da cadeia de saúde, mas a primeira coisa que os britânicos sempre fazem é dizer: olha, precisa fazer isso, precisa. Sai todo mundo aí em busca de dinheiro, em busca de tempo para inserir esse mecanismo. Então, eu acho que em 2, 3 anos, primeiro que eu já acho que inteligência artificial devia ser matéria acadêmica da Faculdade de Medicina. Né? Por default, embora não seja, devia ser. Médico devia sair sabendo codificar. Eu sei que vocês vão achar que eu sou um misógino, enfim, mas essa é a minha visão. O médico tem que saber, vai ter que saber codificar. Ele não vai ser um programador, mas ele tem que saber, porque grande parte das ferramentas que ele vai utilizar serão através de machine learning. E você vai precisar entender um pouco de código para atuar dentro disso. O Raymond Kurzweil, que é um cientista, pesquisador de MIT, que só faz trabalhos em inteligência artificial há 20 anos. Eu vou ler aqui o que ele escreveu diante dessa pesquisa publicada pela OMS. Ele diz assim: a inteligência artificial atingirá os níveis humanos por volta de 2029. Daqui a 7 anos. Seguindo nessa direção, nessa velocidade, em 2045, nós teremos multiplicado a máquina biológica da inteligência humana, e aqui a máquina biológica cognitiva é inteligência artificial, mas inteligência humana. Não há separação mais. Para ele, a partir de um determinado momento, que é essa data que ele coloca, você vai ter uma fusão das inteligências, você vai ter o pensamento cognitivo vai ser parcialmente mecânico e parcialmente humano. E ele diz assim: em 2045 teremos multiplicado a máquina biológica de inteligência humana 1 bilhão de vezes. Nós aqui que estamos nessa tela, a gente não vai ver isso, graças a Deus. Eu não sei o que vai rolar disso, porque o mundo é muito insano, né? Mas isso é o que vai acontecer na velocidade que a gente tem pela frente dentro das prospecções e das descobertas que estão sendo feitas. Então, não dá para pensar em digital health, não dá para pensar em qualquer projeto que inclua o bioma da digitalização, do digital, se você não levar em consideração inteligência artificial. Então, hoje, se você chegar para um empresário de um grande hospital, de uma grande operadora, você vai dizer assim para ele: o que você tem de aí na tua empresa? Ele vai dizer: eu tenho energia elétrica. Vai passar um papel, um caramba, porque isso é ridículo. Mas é a mesma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 7, 8 anos, se ele disser que ele não tem inteligência artificial embutida nas suas aplicações. Todas as aplicações médicas, seja no nível organizacional, administrativo, fluxo de processos e também clínicos, terão potenciômetros, né, terão potencialidade de inteligência artificial, de algoritmização. Isso eu separei aqui 4, não tem tempo aqui no final, mas eu separei 4 razoáveis que nós vamos ter pela frente nos próximos 3, 4 anos. Vamos chegar na mesma data que o Ray fala em 2029. Uso obrigatório, mandatório do registro eletrônico de saúde compartilhado com inteligência artificial. O registro eletrônico de saúde será uma ferramenta de suporte à decisão, Belizar. Você não vai ter só um registro eletrônico de saúde. Quer dizer, a potencialidade dele vai ser ajudar o médico e o paciente a tomar decisões em cima do seu legado clínico. Ok? Eu acho que isso está claro. Nós, em 2023, vamos ter isso aprovado. Isso já está quase aprovado no Congresso. Existe consenso, né? Eu acho que em 2024 isso vai ser um axioma no Brasil. Segundo, plataformas tokenizadas. Presta atenção nessa palavra que vocês vão ouvir daqui para frente. Plataformização.
tudo será feito através de plataformas clínicas, plataformas de serviços, plataformas de organização. E por que isso? Porque tudo caminha na direção do blockchain. Guilherme, desculpe, você está terminando, você está no seu tempo. Estou terminando já, enfim, meu contador aqui está... Enfim, é isso. Tokenização é você utilizar blockchain em cima dessa expedição tecnológica. É isso aí, Paulo. Muito obrigado, Guilherme. Muito interessante a sua abordagem, muito original. Parabéns. Como sempre, você sendo brilhante nessa apresentação. Muito obrigado. Vamos dar seguimento? Chamando agora a doutora Gisele Nader, que é diretora de operações da Casa de Misericórdia de Porto Alegre, um centro de referência muito importante. O tema dela, a pergunta que ela vai tentar responder, é VPHC, muito falado e pouco praticado. Tem futuro em 5 anos? O que nos falta? Obrigado, Gisele, a palavra é sua. Boa tarde, eu tenho várias respostas aí que eu tenho que ser dadas em 15 minutos, então eu vou começar rapidamente compartilhando minha tela para a gente não perder esse tempo. Espero que vocês... Só confirma para mim, Paulo, por favor, se vocês estão vendo. Eu vou... Estamos, mas não no modo apresentação. Está no modo apresentação? Agora sim. Perfeito. Então, super obrigada pelo convite, desafiador estar aqui com tanta gente brilhante que tem trabalhado tantos pontos relevantes aí para um sistema de saúde cada vez mais qualificado e sustentável. Então, vamos tentar responder um pouquinho desse muito falado e pouco praticado, né? Muito falado desde quando? Aqui está a minha declaração de conflito de interesses. Muito falado desde que Porter e Teisberg começaram a discutir o assunto e repensar a saúde com base na sustentabilidade. Lá em 2006, quando eles dizem que a gente precisa melhorar a qualidade do cuidado e fazer isso dentro de um custo que seja acessível. E aí, em 2010, com a publicação desse artigo no New England, o Porter traz para a gente essa equação de valor, que todos vocês já conhecem super bem, eu não vou me fazer repetitiva, mas que eu acho que merece uma adaptação em cima do que são os melhores desfechos clínicos e de experiência do paciente, um custo adequado ao longo de uma jornada, mas, fundamentalmente, qual é a pertinência do cuidado que a gente está prestando. E aí, aqui, entra essa questão de estarmos falando muito, mas ainda talvez não fazendo muito na prática. E por que é que nós não estamos fazendo tanto? Essa é a agenda de valor proposta por Porter, que tem 6 elementos básicos, então, onde a gente vê numa pesquisa feita pela Medtronic e que foi publicada no The Economist, que o nosso país aqui, infelizmente, se posicionou atrás dos nossos vizinhos todos nos avanços para a adoção da gestão baseada em valor e que o domínio mais crítico para nós foi realmente a mensuração de custos e a mensuração de resultados, que é o item 2 da nossa agenda de valor. Nós ainda estamos atrasados quando nós estamos falando de mensurar, mas, acima de tudo, estamos atrasados no que diz respeito à transparência e à publicação desses dados. As instituições que hoje medem os seus dados, por vezes, não publicam com transparência nos seus sites para que permitam uma escolha por parte do paciente ou da equipe médica de onde direcionar o paciente para o melhor tratamento. E aqui uma cadeia, né? Se a gente digitar dentro do PubMed, Value-Based Healthcare, a gente vai ver que no ano de 2006, quando essa teoria começou, nós tínhamos cerca de 1.000 artigos publicados. E no ano passado, nós já tivemos mais de 6.000 artigos publicados, ou seja, realmente muito falado. Alguns poucos exemplos na vida prática, né? Eu trago aos senhores esse artigo que eu também acho bastante interessante, que a professora Márcia Macdisse fez uma pesquisa e publicou no BMJ, agora, em 2022. Ela questionou, então, várias instituições se elas dispunham de um escritório de gestão de valor, né? E dentro dessas 70 instituições respondentes, 31 disseram que sim, eu tenho um escritório de valor. E quando ela fez uma pesquisa qualitativa mais aprofundada sobre o que a pessoa entendia dentro da instituição como um escritório de valor, 12 apenas das 31 organizações realmente tinham critérios que atendiam ao que se propõe um escritório de valor.
a maior parte das pessoas que tinham implementado um escritório de valor ainda estava achando que simplesmente unir isso ao escritório da qualidade, a um projeto de experiência do paciente, a uma área de inovação, era gerar valor. Então, vejam que a gente tem uma oportunidade enorme ainda para a qualificação do que é o escritório de valor, quais são as suas atribuições e o que ele deve entregar como escritório dentro de uma organização. E quando a gente olha para o cenário mundial, a gente também vê que a agenda de valor ela não está, digamos, atrasada em implementação dentro do Brasil, mas ela está realmente caminhando em vários outros países. Então, aqui a gente tem todos os 6 domínios da agenda de valor: unidade de prática integrada, mensuração de desfechos, mensuração de custos, o reembolso, podendo ou não ser por bundle ou por um novo formato de pagamento, a integração dos sistemas, a expansão geográfica, tudo isso baseado numa plataforma de tecnologia da informação. E aí, se a gente olhar cada um desses países, a gente vai ver que nós ainda estamos em estágios muito atrasados para a implementação, exceto a Holanda, que tem aí uma parcial de evolução um pouquinho maior. E nós aqui no Brasil falamos bastante, falamos muito, mas em 2018 a ANS nos disse, olha, falamos bastante, mas o modelo alternativo, o Fee for Service para remuneração, vige apenas em 4% das instituições. E a gente tem uma perspectiva de que isso no ano que vem esteja não mais do que em torno de 15%. Então, a fala, ela continua sendo bastante grande e eu acredito muito nela e acredito muito que esse é um modelo que vai dar certo, mas nós precisamos implementar os 4 P's da mudança. E agora há pouco, a primeira fala que me antecedeu, o Dr. Guilherme comentou que a questão da plataforma, que a gente vai ouvir muito falar isso, né? A gente vai muito ouvir falar dentro do VBHC também. Porque para que a gente possa ter a real mudança, os 4 P's são, principalmente, processos, pagamento, pessoas, mas, acima de tudo, uma plataforma que seja capaz de integrar todos esses dados, de fazer com que a gente enxergue o paciente ao longo de toda uma jornada e toda uma cadeia, um ciclo de cuidado, na entrega dos seus desfechos, inclusive no pós-alta. Então, a gente tem aqui um grande desafio. Agora, se eu acho que a gente tem futuro em 5 anos, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que o VBHC veio para ficar. A gente precisa fazer com que os sistemas de saúde se tornem sustentáveis. E a sustentabilidade ela só vai se dar se nós tivermos um diagnóstico correto das necessidades, se nós medirmos o que importa para o paciente, se nós soubermos o custo, se nós evitarmos a repetibilidade de exames, os encaminhamentos desnecessários e essa alta sinistralidade que vem acontecendo dentro da saúde suplementar. Então, nós temos sim futuro porque é necessário. E nós já temos uma massa crítica dentro do Brasil que vem trabalhando isso. A questão é, o que nos falta? E aí, essa é a última pergunta que me foi encarregado aqui para trabalhar, que é, tá bem, Gisele, então se você entende que a gente já está no caminho, as pessoas já estão discutindo isso, o que nos falta para efetivamente o VBHC ser implementado dentro do nosso país? E aí eu recomendo para todos vocês que assistam esse vídeo, que é do Dr. Thomas Lee. Ele traz exatamente a palavra confiança, building trust, e diz de forma muito transparente que todos estamos falando que os diferentes stakeholders precisam da sustentabilidade. E aí estamos falando do prestador, da saúde suplementar, da indústria, do médico, das equipes multiprofissionais. Mas por que isso não sai do papel e por que nós temos tão poucos cases de sucesso? Porque nos falta confiança. Nós precisamos sentar à mesa, despidos de qualquer preconceito, e precisamos apostar que essa é uma mudança que vai se dar ao longo do tempo. Nós não vamos conseguir fazer uma conversão de imediato, nós não vamos ter uma mudança 100% do nosso modelo de remuneração de Fee for Service para modelos alternativos, mas nós precisamos entender que é preciso começar, é preciso pilotar projetos e a gente vai, no começo, talvez compartilhar riscos ainda maiores, mas apostando que a médio e longo prazo nós vamos conseguir fazer a sustentabilidade do sistema. Então,
Esse vídeo do professor Tom Lee fala claramente sobre confiança, onde ele diz que para que a gente tenha confiança em alguém é preciso que a gente seja empático, que a gente tenha autenticidade, mas acima de tudo que a gente tenha lógica e planejamento. Porque se nós também não planejarmos, nós não vamos conseguir evoluir nessa lógica. Eu venho fazendo parte aqui dentro do grupo da Santa Casa de Misericórdia, a gente está trabalhando forte o escritório de valor, e eu acredito muito numa mudança com integração de áreas. Então, nós aqui unimos a área do escritório de valor, a área da qualidade, gestão de risco, escritório de experiência do paciente e a área de tecnologia e inovação. A gente está trabalhando tudo isso muito integrado, desenhando, através de design thinking, todas as nossas jornadas mais críticas, identificando os pontos de dificuldade dos pacientes e mensurando nessas jornadas os consumos de recursos. Claro que é uma instituição 70% SUS, 30% só de convênio particular, mas nós precisamos demonstrar os resultados e os desfechos clínicos aqui para que possamos ganhar a confiança dos nossos players. E para nossa felicidade, com alguns pilotos dentro de síndrome metabólica, câncer de pulmão, a gente já conseguiu fazer essa virada de mindset, já conseguimos botar na cultura de algumas lideranças médicas a importância disso, e a gente está implantando já novos modelos com esses times. Então, é uma construção, não é fácil, eu brinco que a geração de valor em saúde tem futuro sim, mas ela precisa de gente forte, gente que confie, porque realmente ela é desafiadora. Todo dia a gente dá um passo para frente, mais um, daqui a pouco a gente volta um passo para trás. Então, fica aqui o meu convite para que a gente confie cada vez mais uns nos outros, para que o VBHC realmente tome o espaço que ele tem e que ele precisa ter para a gente ter sucesso. Então, aqui fica o meu e-mail de contato, a página e o meu nome é o meu nome nas redes, no YouTube, para quem quiser fazer contato, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre geração de valor em saúde. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Gisele. Excelente. Como sempre, sua apresentação muito clara, né? Muito objetiva, aí, mostrando aí que temos um rumo, temos uma chance de evoluir. Muito obrigado. E eu vou chamar agora para a última palestra desse primeiro ciclo, o professor Denizar Viana, que é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, no Rio de Janeiro, e ele é um estudioso de avaliação de tecnologia de saúde, e o tema dele vai ser esse: a avaliação de tecnologia na saúde tem sido plenamente aplicada ao setor privado. Obrigado, Denizar. A palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. Me sinto honrado de ser moderado pelo PC Zé Eduardo e compartilhar uma discussão tão qualificada quanto essa com o Guilherme e a Gisele. A ideia é exatamente responder esse desafio sobre avaliação de tecnologia em saúde. Eu vou compartilhar aqui com a audiência a minha apresentação para que eu possa fazer algumas considerações sobre o tema. PC, está perfeito. Perfeito. Então, vamos avançar. A pergunta é essa: se a avaliação de tecnologia em saúde tem sido plenamente aplicada no setor privado, dentro do contexto da saúde suplementar. Para responder, eu vou fazer uma rápida linha do tempo da construção de uma política de Estado de avaliação de tecnologia em saúde para o Sistema Único de Saúde. No início dos anos 2000, eu tive o privilégio de participar, no meu entendimento, da primeira reunião para discussão, isso em 2001. O doutor Gonçalo Vecina era o diretor-presidente da Anvisa, ele convocou alguns acadêmicos, inclusive o grupo lá de Porto Alegre participou também, para uma discussão em Brasília, na Organização Pan-Americana de Saúde, do embrião sobre avaliação de tecnologia em saúde diante da necessidade de se avaliar criticamente esse tipo de incorporação. Nós tivemos a criação, dentro do Ministério da Saúde, do Departamento de Ciência e Tecnologia, foi muito importante para contextualizar toda essa área do conhecimento. Avançamos depois para uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, da qual eu me sinto honrado de ter sido gestor na gestão do ministro Mandetta, e foi construída já em torno de 2004 uma política nacional de gestão de tecnologia em saúde. Um mérito do nosso ministro Temporão, ele ainda era secretário de Atenção à Saúde e fez toda essa contextualização para criar. Nesse momento,
a ANS, como agência reguladora do sistema suplementar, participou também. Foi importante porque também deu o arcabouço para a saúde suplementar implementar as ações de avaliação de tecnologia em saúde dentro do contexto da saúde suplementar. Nós avançamos ao longo do tempo com algumas instâncias já formais de avaliação da incorporação. Foi criada uma CITEC, a Comissão de Incorporação de Tecnologia em Saúde, dentro do Ministério da Saúde. Criou-se uma massa crítica dos gestores públicos para avaliar essas tecnologias, para criar os editais. Isso aqui em 2007 já se tem os editais para que o sistema produtivo, indústria farmacêutica, as indústrias de materiais médicos, equipamentos, já formalizassem o pedido de avaliação da incorporação através de um trâmite para o Ministério da Saúde. Mas, quando a gente olha a saúde suplementar, ela fica muito acanhada nesse processo. Eu diria até que ela foi muito coadjuvante nesse momento em que a construção da política se deu plenamente no sistema público. Nós avançamos bastante, foi criada uma rede brasileira de avaliação de tecnologia para interligar todo o setor de pesquisa para dar apoio às tomadas de decisão, e, mais uma vez, a saúde suplementar passando um pouco à margem desse processo. E, em 2011, ao final dessa linha do tempo que eu estou apresentando aqui, é um marco importante, a criação da Conitec, através de uma lei no Ministério da Saúde, que é a nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia em Saúde. E, a partir daí, realmente, a gente constrói uma política de Estado de avaliação de tecnologia para o setor público. Mas isso não aconteceu para a saúde suplementar. Para entender o porquê, onde é que estão os gargalos e o que aconteceu, principalmente nos últimos anos, em relação a isso na saúde suplementar, para que a gente possa responder a questão do setor privado, o processo, a chegada de uma tecnologia no Brasil, ela tem alguns caminhos. Primeiro, é o registro na Anvisa a partir dos atributos de eficácia e segurança. Os estudos clínicos, estudos controlados, nos permitem aferir a eficácia, aquilo que funciona em condições controladas e a segurança dessas tecnologias. Uma vez com o registro, se nós estamos lidando com medicamentos, que seguramente é a tecnologia que cada vez mais tem inovação, ela ainda passa dentro do modelo brasileiro por um processo de regulação de preço, através da CMED, que é uma Câmara interministerial, então, a Secretaria Executiva é feita pela Anvisa, que regula preço no Brasil, tanto o preço de entrada, o preço de fábrica, quanto o preço máximo ao consumidor. E, normalmente, nós temos duas categorias aí para definir um preço, seja um preço premium ou um preço semelhante às tecnologias existentes. Se ele for uma categoria 1, se ele mostrar aumentos de eficácia em relação às tecnologias já existentes para aquela mesma finalidade, ou se tem uma maior segurança, uma redução do custo, o regulador confere uma categoria 1 permite que se tenha acesso a um preço diferenciado dentro de uma cesta de preços internacionais também. O Brasil tem um modelo de regulação bastante rígido. Se não provar que tem realmente essa superioridade de eficácia e de segurança, é uma categoria 2, onde o preço é o preço das tecnologias já existentes. A partir daí, no setor público, existe um modelo de regulação do preço de compra de aquisição, que a gente não tem na saúde suplementar. É importante também fazer essas diferenciações, até para explicar um pouco das dificuldades, das peculiaridades na saúde privada, de você criar um modelo semelhante como o da saúde pública. Nós temos, por exemplo, o CAP, que é o coeficiente de adequação de preço, que permite, quando a compra é governamental, que tenha uma redução já de imediato no preço, em torno de 25%, que confere as compras governamentais. O setor privado não tem isso, tem outros mecanismos, usar o seu poder de barganha e assim por diante. E a etapa final, para seguir aqui agora contextualizando a saúde suplementar, é a incorporação propriamente dita. Isso, eu comentei anteriormente, que ficou bastante moroso quando comparado ao setor público, mas nos últimos anos houve um avanço importante, não só nos prazos, quanto nas regras desse processo. E existe uma instância dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, chamada COSAúde, que faz exatamente o que a Conitec faz. Avalia os critérios
para definir se uma tecnologia será ou não incorporada no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que torna obrigatório com que as operadoras forneçam essa tecnologia a seus beneficiários. Eu comentei que isso avançou bastante em termos de prazos, de celeridade, mas recentemente nós tivemos um momento bastante preocupante nesse processo. Em questão de semanas, o nosso Congresso, inicialmente com a Câmara, aqui em julho, passando pelo Senado, eu tive a oportunidade de participar dessa audiência pública no Senado, falando para os nossos senadores, e até a sanção presidencial, houve uma interferência. Eu queria que os nossos parlamentares tivessem a mesma celeridade para fazer reforma tributária, reforma administrativa, mas isso aqui foi feito de uma maneira muito célere, num momento eleitoral, em que basicamente destruiu todo esse processo. Transformou aquele rol, que era um rol taxativo, era uma lista positiva a partir de um processo de avaliação de tecnologia em saúde, e passou a ser meramente exemplificativo. O que significa? Significa que se o médico prescrever e se tiver algum critério de eficácia, e esse é um critério que nós sabemos como pesquisadores, metodologistas, é necessário se definir o que realmente é eficaz, o que é seguro. Se algo é eficaz, e a gente vai pegar aqui recentemente essa discussão, eu estava no Ministério, discussão de kit Covid, em que alguns estudos de baixa qualidade sinalizavam que determinados medicamentos eram eficazes para a Covid na fase inicial. Da mesma forma, isso vai poder acontecer com inúmeras tecnologias, e nós estamos falando aqui de terapia gênica, que custa 5 milhões de reais, uma única terapia, com impacto enorme para o sistema, não só para a questão de sustentabilidade, mas também questões de segurança dos nossos pacientes. Então, esse é um ponto crítico. Nós estamos vivendo um momento em que houve uma ruptura desse processo, dessa construção de avaliação de tecnologia em saúde na saúde suplementar. Esse é um ambiente preocupante. Nós sabemos que o sistema é um sistema que alguns atores se beneficiam também de uma incorporação acrítica de tecnologia, mas para garantir sustentabilidade, segurança e uma aferição de eficácia adequada, nós precisamos desse instrumento. Então, eu queria só frisar isso. Isso foi um passo atrás em relação ao nosso processo existente. E agora, para finalizar e mostrar as particularidades e os desafios para responder à pergunta inicial da avaliação de tecnologia em saúde, nós temos, dentro dessa construção do conhecimento, algumas etapas. As primeiras etapas dizem respeito aos atributos de eficácia e segurança, que são comuns, independe se é o SUS ou é saúde suplementar. Se uma terapia é eficaz, ela é eficaz para o paciente do SUS, é eficaz para o paciente da saúde suplementar. Quando a gente entra dentro da discussão de efetividade, esse último quadrado aqui, diz respeito à utilização da tecnologia nas condições do dia a dia. E aí, nesse caso, nós vamos ter algumas mudanças. Por quê? Porque o ambiente da prática médica é diferente na saúde suplementar em relação ao SUS, por questões de acesso, por questões da própria infraestrutura, e nós vamos precisar de estudos que avaliem isso, fora do ambiente controlado. Ensaios clínicos pragmáticos, registros prospectivos dos pacientes, dados de mundo real, que são cada vez mais necessários e que, através do que o Guilherme mostrou, serão obtidos com essas tecnologias digitais para que a gente possa cada vez melhorar o nosso processo decisório. E, ao final, para mostrar o desafio da saúde suplementar na avaliação de tecnologia em saúde, o que nós falamos em relação aos atributos de eficácia e segurança são semelhantes, é igual para qualquer paciente, mas nós vamos ter um desafio maior quando falamos da saúde suplementar, saúde privada, porque o contexto econômico é diferente, nós temos um gasto per capita na saúde suplementar 3 vezes maior do que o gasto no SUS. Nós temos desafios também em relação ao impacto orçamentário, porque quando nós, pesquisadores, fazemos uma aferição do impacto orçamentário, quer dizer, qual é a capacidade do sistema para oferecer aquela tecnologia, no SUS é um único pagador, é o Ministério da Saúde que vai ser o comprador, ou seja, uma secretaria estadual ou municipal de saúde. Quando a gente fala da saúde suplementar, do setor privado, existe uma fragmentação muito maior desses pagadores, e com capacidades de pagamento muito distintas. Se a gente pegar aqui o grupo Amil UHG, um grupo pujante, ele vai ter um impacto diferente,
quando comparado a uma operadora de 10 mil, 20 mil vidas. Talvez uma tecnologia gênica numa operadora de 10 mil vidas quebre o sistema. Então, nós temos particularidades da saúde suplementar que acabam levando um desafio maior na construção dessa política de avaliação de tecnologia em saúde. Então, nós temos um ambiente competitivo que seguramente aumenta o conflito de interesse entre atores que se beneficiam de uma incorporação à crítica versus aqueles que precisam de um processo não só para garantir segurança aos pacientes, mas também sustentabilidade ao sistema de saúde. Então, eu penso que, para responder essa pergunta que me foi feita, é que nós não temos hoje um sistema, e em particular, porque o que aconteceu recentemente com a sanção presidencial, nós estamos em risco do nosso processo de avaliação de tecnologia na saúde suplementar, ao contrário do SUS, onde isso se transformou numa política de Estado. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, Denizar. Muito bom, como sempre. Todas as apresentações foram excelentes, o tempo era curto, mas vocês conseguiram endereçar umas respostas às perguntas. E agora a gente tem um tempinho para bater um papo, não tem perguntas da plateia, mas as perguntas é entre nós. A gente pode começar aí com o Zé Eduardo, ou alguém, se quiser fazer alguma pergunta. Eu queria aproveitar e, de repente, a gente usar a palestra da Gisele para linkar as duas, porque eu acho que a dúvida aqui ficaria, ela termina dizendo que a gente precisa de confiança no sistema, que é o que a gente não tem, a gente realmente tem um sistema desconfiante. Então, como a gente trazer confiança, de um lado, para a incorporação tecnológica de saúde no sistema suplementar, que tem um tremendo conflito de interesse, quanto mais tecnologia, mais dinheiro eu ganho, e do outro lado, com as novas tecnologias de inteligência artificial, como, por exemplo, eu aprendo com um algoritmo novo que tira todo esse conflito, que eventualmente vai despersonalizar isso e trazer um caminho mais retilíneo. Aí eu fico pensando, o capital vai querer isso? O dinheiro vai querer isso? Se a gente depende de sistemas para poder fazer isso, a gente vai investir nos sistemas para ganhar menos dinheiro. A gente vai investir nos sistemas para poder tirar essa autonomia. Essa é uma dúvida. Como realmente a gente precisa de muita confiança? Eu deixo com vocês. Quem quer responder aí? Bom, eu vou puxar, porque eu acho que o Guilherme vai fechar com muito mais excelência essa discussão. Tentando pegar esse gancho que o Zé Eduardo falou, de unir, um ponto fundamental para a minha área de atuação da avaliação de tecnologia é acesso à informação, a conhecimento de qualidade, e eu vou precisar muito desse suporte, que é o que o Guilherme sempre, como um pioneiro nesse campo, vem falando da digitalização da saúde. Se a gente não avançar, esse é um desafio muito grande, na interoperabilidade dos dados, não vamos ter assistência de qualidade, muito menos uma avaliação de tecnologia que seja realmente confiável e que resulte em bons desfechos de saúde, como a Gisele comentou. Se a gente quer medir desfecho, eu preciso de informação. E, para ter informação, esse arcabouço de interoperabilidade tem que funcionar. Respondendo o questionamento do Zé Eduardo sobre se o sistema... Zé, a economia da saúde, ela preza o seguinte, não é reduzir, não é poupar recurso, é racionalizar o uso do recurso, né? Em saúde, qualquer conversa dizer assim, olha, vamos reduzir a saúde, cada vez vai precisar de mais recurso. Nós temos que usar melhor o recurso, nós temos que maximizar o uso do recurso. Porque, à medida que a população envelhece, mais tecnologia chega, a gente vai precisar cada vez mais recurso na saúde. O grande desafio é usar todo esse conceito que a Gisele colocou com muita excelência, de mudar a lógica do financiamento, porque o financiamento é um grande, e a forma de pagamento é um grande indutor da mudança. Mas a gente precisa de informação, a gente precisa de monitoramento para poder avançar nisso. Então, esse é meu pensamento para juntar, e eu acho que a tua pergunta faz todo sentido. Tchau, Guilherme. Gisele. Está sem o micro, né? Não, eu vou deixar ele fechar, literalmente. Eu queria só colocar mais um ponto aqui nessa discussão, que é realmente
à primeira vista parece que eu vou perder muito, né? E quando a gente fala na geração de valor com os times médicos, a primeira resposta que vem de imediato é essa. Se eu fizer o protocolo da síndrome metabólica e se eu realmente seguir a risca, eu vou diminuir o meu volume de cirurgia bariátrica. E aí a gente entra numa discussão de, não, mas você vai ser referência, a gente vai conseguir aumentar isso em volume. E aí, por isso que eu falo muito na mudança de cultura e na conscientização que é necessária disso que o Denizar estava colocando, de que as pessoas precisam entender que com a transição demográfica e epidemiológica vai ser insustentável a gente continuar assim. Então, a gente vai ter que incorporar a nova tecnologia com uso racional. E a gente vai ter que ter na ponta, que sempre se diz, o médico tem a caneta, detentor da caneta, esses médicos da nova geração, e concordo com o doutor Guilherme quando ele diz que a gente tem que colocar inteligência artificial no currículo, a gente tem que colocar gestão, a gente tem que colocar geração de valor, a gente tem que inserir isso já lá na formação deles, o uso consciente do recurso. Porque vai ter paciente que eu vou fazer cirurgia robótica, vai ter paciente que não vai se beneficiar da robótica. Então, a gente vai precisar ter uma medicina mais criteriosa para incorporar as novas tecnologias com uso racional. Esse é meu pensamento. Guilherme, você está no mudo. José Eduardo, olha, deixa eu te falar. Será que o capital vai querer abrir mão? Não vai querer, Zé, não tem jeito. Essa vai ser uma grande briga. Será que o médico vai se conformar a uma nova realidade de perda na mudança de forma de pagamento? Não tem jeito, ele vai ter que mudar. Essa não é uma jornada de meses, não é uma jornada eu acho assim, e aí vou pegar carona aqui no que o Denizar falou. Existe uma tensão grande que é incorporada dentro da cadeia médica pela tecnologia. A tecnologia é tensionadora. Percebe? Quer dizer, ela força com que todos da cadeia de saúde, todos os provedores, fiquem em clima de tensão. O que vai mudar? O que vai mudar é aquele que está menos tensionado dentro dessa biosfera, que é o paciente. Quem vai decidir tudo isso é o paciente. À medida que vai aparecer novas tecnologias e o paciente disser, olha, eu prefiro abrir mão de determinados valores que eu tenho em função dessa minha saudabilidade, em função desse procedimento terapêutico. Ele é definitivo. Como ele não vai querer abrir mão de nada, vai tensionar do lado dos provedores. Vão perder, Zé, vão perder. Você vai assistir daqui até a metade desse século uma perda gigantesca de capital, de valores, uma tensão enorme, como já está acontecendo na Europa, como está acontecendo nos Estados Unidos. Quer dizer, essa é uma perda. Por quê? Porque a equação não fecha. A equação da saúde não fecha. Não há formas de você fazer fechar. É claro que a longo prazo você tem alguns parâmetros, como autocuidado. Mas essa equação não fecha. Por quê? Porque a demanda é muito maior do que a oferta. O que a comunidade médica hoje tem de diferencial? Ela tem pouca oferta para muita demanda. Então, enquanto isso vai acontecer, isso vai acontecer até o final deste século, porque não existe possibilidade de redução nas curvas demográficas até o final desse século. Então, vai continuar assim, vai continuar com uma demanda sempre maior do que a oferta de serviço. Não tem médico, não tem enfermagem, não tem profissional da saúde, enfim, não tem nada disso. Essa tensão, ela se desloca do paciente e vai para dentro da cadeia de saúde. Porque, Denizar, deixa eu falar uma coisa para você. E eu não sei se eu acredito nessa pluralidade de determinação da tecnologia. Eu acho que nós já saímos disso. A gente não sabe disso ainda, mas eu acho que não somos nós mais que determinamos qual é a tecnologia boa, ruim ou efetiva, como você falou. Uma vez que a tecnologia aparece, os mecanismos de inclusão dela no mercado são automáticos, são axiomáticos.
Eles têm, quer dizer, você pode segurar aqui, você pode segurar ali, mas um determinado secretário de saúde municipal, um determinado ministro, ele vai abrir concessões. Por quê? Porque quando você vê a tecnologia crescendo no lado da saúde suplementar, o setor público, ele vai se sentir ambicioso de tê-la também. E isso vai fazer com que esse gap entre demanda e oferta continue cada vez mais. Eu sou cético em relação ao Estado conseguir fazer essa contenção, esse contencioso de tecnologia. Deve haver outras formas. Eu acho que a Gisele colocou um ponto importante. O VBHS é fundamental. Mas, Gisele, só vai sair na canetada. Isso precisa do Estado. O Estado precisa regular isso. O Estado precisa fazer a parte dele. Ele precisa criar parâmetros. Olha, aqui estão os parâmetros. Não vou abrir quais são os parâmetros aqui, senão a gente fica aqui o resto da tarde sobre isso. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que vão perder muito, vão perder muito. Já estão perdendo, hein? Já estão perdendo. Obrigado. Mais alguma? Vocês querem? Temos ainda uns 7 minutos. Dá para fazer mais uma pergunta ou tirar alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta para a Gisele e o Denizar pode pegar carona nela aí. Não seria, Gisele, não seria assim muito reducionismo a gente imaginar que o valor baseado em custeio é só uma questão de confiança? Eu sei que o Thomas Lee é uma fera, mas eu nem li o que ele escreveu. Mas não seria reducionismo a gente pensar, olha, uma vez que haja confiança, não há confiança no capitalismo. O capitalismo não estimula a confiança. Pelo contrário, só estimula a desconfiança. Então, do ponto de vista de avançar, também talvez não seja necessário um Estado participar dessa equação regulatória. Sem dúvida alguma, é reducionista para uma pergunta tão ampla, não tenho dúvida disso. Mas se a gente não tiver a confiança, a gente não consegue fazer nenhum pequeno modelo. E aí o que nós temos visto participei de um evento da ANAP esses tempos, onde eles diziam assim na mesa, vamos parar de falar em geração de valor em saúde, vamos fazer isso acontecer? Mas ninguém confia em ninguém, então, porque eu digo o que eu quero, você diz que quer, o outro diz que quer, nós estamos os três sentados à mesa, e isso não evolui. Não evolui por quê? Isso é porque o Zé falou. Isso é o motivo que o Zé se referiu. É porque eles não fazem acontecer porque há perdas. Há perdas. Não acontece, não é por causa de confiança, é porque há perdas cabais. E começa pela perda. A gente perde muito mais no modelo no começo do que lá na frente, isso, né? Eu acho que a gente tem um mecanismo de avaliação de muito curto prazo. A gente pensa o sistema num curtíssimo prazo. Acho que talvez esse seja um dos problemas que a gente não consegue se livrar dele. Sem dúvida, a gente tem que enxergar lá na frente. Mas para poder enxergar lá na frente, vai doer agora. A gente vai ter que fazer essa transformação e vai doer, porque é exatamente o que se diz, eu preciso de uma liderança médica. Bom, mas a liderança médica ainda está baseada no quanto eu ganho. Então, seria muita hipocrisia eu dizer, não, o médico não está importado, ele vai embarcar nessa. Não, ele vai querer saber, no final das contas, quanto é o meu final do mês. E isso impacta diretamente. O primeiro a ser, digamos, atacado financeiramente é o salário do time médico. Então, quando a gente vai pagar por performance, a gente pode começar a pensar realmente que a longo prazo isso vai melhorar, mas a curto prazo... O domínio da tecnologia favorece o médico, aí vem a disputa, vem a pressão em cima da incorporação tecnológica, né, Denizar? Guilherme, para responder a tua pergunta, eu gostei da tua provocação, o ponto de partida que eu acho que está faltando para a gente ainda é transparência, porque nós não sabemos quais são os desfechos, a gente está pagando pelas grandes tecnologias de alto custo, sem saber se realmente elas são efetivas para os pacientes. A gente contrata os hospitais hoje e muitas vezes não sabe o desfecho. Com todas as críticas ao modelo americano, eles buscam, de uma maneira assim, obsessiva, a transparência. Se eu interno no hospital, eu sei qual é a mortalidade para cirurgia cardíaca, eu sei qual é... Isso tudo impondera quem toma a decisão. Eu acho que talvez isso seja importante. Se eu sou o contratante de um plano de saúde, uma grande empresa, eu vou olhar aquele ranking lá e vou olhar. Esse plano aqui tem uma preocupação de rastreamento da população, está reduzindo a mortalidade.
é uma decisão mais sábia e depende de informação. Por isso é que eu acho que a transparência pode ajudar muito nesse processo, porque a gente não tem isso hoje e a saúde suplementar ela acaba se favorecendo dessa falta de transparência. Mas a gente já tem pessoas coletando, o que a gente não tem é a publicação desse dado de forma transparente no site do hospital, né? Bom, eu vou como moderador aqui, eu tenho que interromper. A conversa está muito boa, foi muito boa. Eu acho assim que um curto período de tempo foi muito rica a discussão, a trazer novos conteúdos e tentar explicar um pouco da nossa confusão no mundo que a gente está vivendo, né? Então, eu queria agradecer muito ao Guilherme, à Gisele, ao Denizar, pela disponibilidade de compartilhar com a gente esse conhecimento todo e ajudar a gente a encontrar uma saída que não é uma coisa simples, mas a gente vai acabar encontrando, né? Porque o sistema de saúde não acaba, né? Ele pode piorar, mas acabar não acaba. Então, a gente vai ter que encontrar uma solução e vamos tocando. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima vez. Gratíssimo. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Abraço a todos.